O Brasil é o país que menos faz importações no mundo. O que parece ser uma boa notícia para a indústria nacional, na verdade, também traz algumas desvantagens. A indústria na Grande São Paulo funciona há 9 anos. Tem cerca de 40 funcionários. Fabrica filtros industriais que são usados, por exemplo, em usinas de cana-de-açúcar e poços artesianos. Tudo ia muito bem, até que há 5 anos a concorrência chinesa começou a atrapalhar os negócios. Nós fizemos alguns contatos com um concorrente nosso chinês e o que a gente viu, que se eu importar o mesmo produto que eu fabrico aqui, deles, eu consigo colocar o produto aqui por 1/3 do preço. Quer dizer, eu não precisaria ter todos esses funcionários, pagar todos os impostos, toda a carga tributária. Não há como negar que a concorrência externa, principalmente a chinesa, afeta a indústria nacional. Mas a situação poderia ser ainda mais difícil se o Brasil não fosse hoje o país que menos importa no mundo. Segundo o Banco Mundial, em 2011, o Brasil importou 13% do produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. Entre as chamadas economias emergentes, a Índia importa 30%, a China chega a 27% e a Rússia 21%. Entre nossos vizinhos das Américas, o México importa 32% do PIB, os Estados Unidos 16% e a Argentina 20%. O Brasil tem uma tradição de importar pouco que vem do início da industrialização, portanto, nos anos 30 do século passado. Para fortalecer a indústria brasileira, o governo proibia a importação e a gente teria que fazer tudo aqui. Só em 1990, o cenário começou a mudar, com a abertura às importações. Mesmo assim, o governo ainda impõe muitas regras e tributos. Para o professor de Economia Internacional, isso não é bom. No mundo de hoje, a importação, sobretudo de máquinas e equipamentos para a produção, são fundamentais para melhorar a nossa competitividade. Segundo este professor da USP, a concorrência com os importados pode fortalecer a indústria nacional. Se você está importando produtos a um preço final, digamos assim, competitivo com os produtos nacionais, você vai forçar o produtor nacional a tentar evoluir o máximo possível, né, em termos de tecnologia, em termos de produtividade da mão de obra, produtividade de equipamentos e tal, para ser competitivo com o produto importado. O que a gente perde com as importações em baixa? Pois é, essa questão de proteção, ela ocorre, é bom dizer, ela ocorre no mundo inteiro. A diferença é que os países mesmo desenvolvidos, eles fazem proteções seletivas e temporárias, em geral, que significa o seguinte: aqueles setores que são considerados mais vulneráveis e que precisam de um tempo para se estruturarem para a competição internacional, eles, dependendo da condição, podem ter uma proteção, até um incentivo, combinado com incentivos, para, durante um período, se capacitar e aí vir concorrer com um produto internacional. O problema é quando isso se estende por, como a gente conhece no Brasil, há 30 anos, o setor continua protegido e não é competitivo, como a gente tem alguns tantos no Brasil. A outra questão é que perdeu um pouco esse critério de seletividade, ou seja, tem se protegendo segmentos e setores que não são estratégicos para a economia e que não estão necessariamente gerando externalidades positivas para o resto da sociedade. Que é um pouco o argumento que acaba, olha, eu vou perder emprego se eu fechar minha empresa, etc. Agora, também é verdade que se você obrigar o sujeito, logo depois no elo produtivo, por exemplo, o consumidor do seu produto, ter que comprar um produto pior, o produto dele vai ficar pior, ele vai perder produtividade e competitividade. Então, aí você tem que proteger o próximo. Ou seja, esse cálculo de quanto você ganha e você perde de maneira coletiva, com um nível de proteção desse, ele é difícil. Agora, claramente, o Brasil ele é um campeão de proteger setores por muito tempo e que não necessariamente são setores estratégicos. Você concorda, Muleia? Não, eu acho, em primeiro lugar, é muito importante prestigiar a indústria brasileira e o produto nacional. Os Estados Unidos, durante muito tempo, tiveram aquela política do Buy American, ou seja, convencer os americanos a comprar produto americano. Isso, inclusive, aumenta o nível de emprego dentro do país. Agora, o nosso problema de importação, temos duas cargas aí terríveis. A carga fiscal, que é enorme, uma das maiores do mundo, e
E a carga burocrática, a gente está vendo inúmeros casos de universidades só importar material para pesquisa e não conseguem. A pesquisa, inclusive pesquisa genética, pesquisa de saúde, está paralisada porque não conseguem trazer os insumos que são necessários. Na própria indústria farmacêutica, muitas vezes a dificuldade nessa importação de insumos e o paradoxo, a gente vê uma invasão do mercado por quinquilharia chinesa a preço de banana e que não tem qualidade, não serve para nada. Dois comentários rápidos nesse tema. A primeira questão é quando se trata, por exemplo, de uma competição desleal. Existe isso uma regulamentação internacional, que é o caso que foi citado aqui, quando um produto chega claramente dampeado com custo abaixo do seu custo de produção. Aí você tem que ter proteção, tem regras para isso, você põe ele, encaixa isso, resolve. Isso é um problema que não é o genérico da economia. Isso é específico e tem que ser tratado de maneira específica. E a segunda é o seguinte, esse padrão de proteção mais amplo, que o próprio caso americano, ele funcionava também num outro período da economia mundial e do processo tecnológico mundial. Hoje, com globalização, etc., os custos tendem a ser maiores por uma proteção pouco seletiva, pouco criteriosa e pouco estratégica.